Falando em proteger nosso paciente de maior dano, uma coisa que está muito em voga, que ficou muito em voga, já estava, né? Mas que ficou muito mais batido agora pós-Covid é essa questão da ventilação protetora. Muito se fala sobre manter uma ventilação protetora, mas o que é uma ventilação protetora? É uma ventilação que protege o pulmão de maiores danos. Lembra que eu falei ali atrás que o maior problema, na verdade, não é a pressão que está dentro do sistema, mas sim a variação dela? Isso é o driving pressure. A gente vai entender o que é o driving pressure. Faz parte da ventilação protetora. Outra coisa que faz parte da ventilação protetora é a quantidade de ar que vai entrar. Qual é a quantidade de ar que vai entrar? A gente vai calcular isso por peso ideal. Na média, 6 ml por quilo. Isso aqui ficou muito batido, né? Isso ficou muito batido na época do Covid. Os estudos falam que de 4 a 8 a gente consegue manter uma ventilação protetora, mas idealmente mais próximo de 6 ml por quilo predito ou peso ideal. Mas veja bem, aqui vamos fazer um parênteses. Se teu paciente está sendo entubado por rebaixamento neurológico, às vezes por uma intoxicação exógena ou por um TCE, e o pulmão está ok, o pulmão ele tem um bom funcionamento, você não precisa deixar esse paciente com 4, 6 ml por quilo. Você pode ventilar ele com 8 ml por quilo de peso ideal, sim. Certo? Você pode, não é crime nenhum. Crime é fazer com que esse paciente fique hipoventilado. Então vamos ficar bem claro aqui, ó. O ideal é de 4 a 8, de preferência 6 nos pacientes que têm lesão pulmonar. Pacientes que não têm lesão pulmonar, você pode ventilar sim entre 6 e 8. Não tem o menor problema, o pulmão dele não vai ser lesionado por causa disso. Pressão de platô é outra coisa que a gente vai aprender, né? O que vai ser a pressão de platô? Ela idealmente tem que ficar abaixo de 30 centímetros de água. E a driving pressure menor que 15 centímetros de água, ou seja, vai suportar uma distensão muito menor. A PIP tem que ser ajustada caso a caso e eu vou mostrar para vocês como é que faz ajuste de PIP. Por que peso ideal? Por que peso predito? Se a gente não calcular ou não inferir qual que é o peso ideal do nosso paciente, a gente vai pegar um paciente como esse aqui, ó, que deve ter aí seus 250, 300 quilos, e vai querer ventilar para 300 quilos. Se eu colocar 6 ml por quilo um paciente de 300 quilos, eu vou colocar um volume corrente de 1,8 litro. Esse pulmão não cabe em 1,8 litro. Porque quem engorda é o tecido subcutâneo, não é o pulmão. Os órgãos continuam do mesmo tamanho. Então o pulmão não engorda, certo? A gente vai calcular qual que seria o peso ideal para esse paciente. Ah, ele tem 1,70 m e 250 kg. Beleza, ele tem 1,70 m. Qual que é o peso ideal para esse paciente? Então a gente vai calcular. Existem fórmulas para isso, né? Para homens e para mulheres. Ligeiramente diferente aqui, só muda esse índice que é fixo, né? Que é o 50 aqui para homem e o 45. Olha só, um paciente masculino, 142 quilos, 1,75 m. Qual que é o peso ideal desse paciente? A hora que a gente coloca na fórmula, a gente vai ver que é 70,5 quilos de peso ideal. A gente vai programar o volume corrente desse paciente para 420 ml e não para 1,8 litro. Tá certo? A conta é simples. Guarda essa fórmula em algum lugar. Se você trabalha em alguma unidade que não tem fisioterapeuta, porque geralmente o pessoal da fisio faz esse manejo ventilatório muito bem, né? Se você não tem uma equipe multidisciplinar para fazer essa conta para você, guarda essa fórmula, deixa num cantinho e usa quando você for entubar um paciente, né? Vê qual que é a altura, faz a conta, vê se é homem ou se é mulher, faz a conta do peso ideal e programa o volume corrente para o peso ideal desse paciente. Então vamos lá. Entubou, beleza? Beleza. Vou iniciar a ventilação. Eu vou ventilar a VCV, ventilação controlada volume. Muita gente, inclusive, acha que é um jeito mais fácil de ventilar e eu não discordo. No início meu de carreira também eu preferia ventilar a volume, eu achava que era mais fácil. Primeira coisa então, para iniciar, pensa na ventilação protetora, calcula o volume corrente ideal. Calcula o volume corrente ideal. Simples. Tá? Depois a gente vai ajustar a frequência respiratória. A gente tem um jeito de fazer um cálculo exato e um número estimado. Aproximadamente, a gente vai respirar de 12 a 16 vezes por minuto. Se a gente estiver muito cansado,
né? No caso, a gente estiver com fome de fluxo, por exemplo, precisando de mais ar, a gente vai respirar ali 25, 26. A gente sabe mais ou menos uma faixa de normalidade, tá, da frequência respiratória. Se o teu paciente não está com o pulmão alterado, por exemplo, não tem por que você colocar, se ele não está com SARA, né, não tem por que você colocar uma frequência de 30, ou em algumas outras situações que o paciente já está taquipneico, por que você colocar uma frequência dessa? Pode colocar uma frequência fisiológica. Ou então, você pode calcular exatamente a frequência para o seu paciente. A gente lembra que o volume minuto, ou seja, o volume de ar que passa no nosso pulmão por minuto, varia próximo ao débito cardíaco. 5 a 8, 6 a 8, 7 a 8, é que tanto faz. Tá? Mas não passa de 8 litros por minuto normalmente. Como é que a gente vai fazer essa conta para ser bem exato? Claro, não precisa, eu estou só mostrando aqui para vocês. A gente vai pegar o volume minuto, vai saber que o volume minuto é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. Tá? Sem segredos por aqui. Então a gente vai ver que a frequência respiratória é o volume minuto dividido pelo volume corrente. Matemática básica também, ensino fundamental, nada de excepcional. Então se eu vou fazer um volume minuto de 7, por exemplo, e pego aquele paciente de 420 ml de volume corrente, eu vou descobrir que eu vou precisar dar para ele uma frequência respiratória entre 16 e 19. Tá? Aqui, ó, no volume minuto de 7, no volume de minuto de 8. Então, entre 16 e 19, para aquele paciente, está de excelente tamanho. Tá? É uma conta simples, não exige grandes dificuldades. Tá? Dá para a gente imaginar colocar 16 ali, empiricamente? Dá. Dá para a gente fazer a conta? Dá. Você sabe fazer os dois agora. Próximo passo, a gente vai ajustar o fluxo. Aqui, ó, vou fazer um parênteses. Ventilação controlada a volume é ventilação controlada por fluxo. Alguns ventiladores vão te exigir o ajuste de fluxo. Outros têm uma programação de autoflow, ou seja, você programa o volume corrente que você quer, você programa o tempo INS-IES, a relação INS-IES, olha, eu quero relação INS-IES 1:2. E automaticamente ele vai calcular o fluxo para você. Certo? Isso facilita bastante. Então, se você tem um ventilador mais simples, que tem uma programação de autoflow, você vai somente ajustar o volume e você vai ajustar o tempo inspiratório. Caso contrário, a gente vai saber, vai deixar guardadinho também numa caixinha, que o fluxo de um adulto normal varia ali entre 600 e 700 ml por quilo. Tá bom? Então, lembra, fluxo é litros por minuto, é tempo para entrar o volume corrente. É o tempo inspiratório para entrar um certo volume corrente. Você vai ajustar, então, essa relação. Você vai ajustar essa velocidade, certo? Ventiladores mais simples fazem isso automaticamente para você. Depois eu vou ajustar o quê? A FO2. Muito bem, o paciente já vou iniciar com 100%. Eu inicio com 100% de FO2. Depois eu vou reduzindo essa fração inspirada de oxigênio, pensando num alvo de saturação. Já falei no atendimento na aula de atendimento inicial, quem não viu, veja, sobre alguns alvos de saturação periférica. A gente vai idealmente colocar um alvo aí de 92. Exceção mais importante ali, o paciente com DPLC vai ficar entre 88 e 92. Tá? Vamos buscar um alvo aí de 92. A gente vai ajustar a FO2 para o paciente fazer a saturação necessária. Ele não precisa e não deve ficar saturando 100%. O oxigênio em excesso também é prejudicial. Vocês vão ver em alguns livros e algumas diretrizes que também você vai ajustar a FO2 para uma PaO2 maior que 60. Tá errado? Jamais vai estar. Jamais vai estar. A gente precisa dar uma pressão parcial de oxigênio maior que 60 milímetros de mercúrio para esse paciente. A hora que você olhar na curva, né, de correlação entre a pressão parcial e a saturação, você vai ver que bate mais ou menos com 92. 90, 92. Mas que a gente está tentando mostrar como você pode fazer em qualquer lugar. E eu sei que em muitos lugares a gente não tem gasometria tão fácil assim, nem tão rápido. Então não vamos ficar dependendo da gasometria nem para decidir entubar, nem para decidir ajustar, nem para outras coisas. A gente não vai tratar exame, a gente não vai entubar uma gasometria. Certo? A saturação periférica está de excelente tamanho. A saturação periférica de 92%
para cima, lembrando que o paciente não deve ficar em saturação de 100%. Combinado? Próximo ajuste, ajuste da PIP. Vou iniciar a PIP com 5 centímetros de água. O que é PIP? É pressão positiva no final da expiração. Vai ter uma aula aqui no Minuto Crítico só sobre esses termos, só sobre mecânica ventilatória. A gente vai começar com 5, a não ser pacientes que tenham SARA, né? Síndrome da angústia respiratória da adulta, aí a gente já vai começar com uma PIP maior. Como é que eu faço esse ajuste? Como é que eu proponho esse ajuste? Existem duas formas da gente fazer esse ajuste. Uma é mais simples, que é a tabela da ARDSNet. Ela serve muito bem para pessoas com menos experiência e ela propõe uma PIP já pré-determinada de acordo com a necessidade de FO2 do paciente. Então, se tu bom um paciente e ele precisou ficar com 80% de oxigênio para saturar 92, a tabela da ARDSNet propõe que você faça essa ventilação com uma PIP de 14. Se você colocou um paciente e ele precisou de 90% de FO2 para manter a saturação adequada, a tabela da ARDSNet te propõe uma ventilação com a PIP entre 14 e 18 e assim por diante. Certo? Se você precisou de 30%, uma PIP de 5. Certo? Então ele já fica pré-determinado qual é a PIP que você deve usar de acordo com a FO2 que o teu paciente precisa. Muito legal essa tabela para pacientes com SARA. Para pacientes com alteração pulmonar grave, uma PAC grave, uma pneumonia broncoaspirativa, um paciente que tem alteração aí de funcionamento pulmonar. Mas eu, particularmente, aí a opinião de especialista não é a opinião de ninguém, não tirei isso da literatura, mas eu acho um pouco complicado lidar com esse tipo de tabela para o paciente que não tem doença pulmonar e você precisou entubar, como, por exemplo, aquele paciente que teve uma intoxicação por tricíclico, rebaixou demais e entrou em coma. Tá bom? Existe uma outra forma, que é pela complacência. Essa te exige um pouquinho mais de trabalho, só que é mais segura para os pacientes que não têm alteração pulmonar. O que é complacência? É o quanto que o pulmão consegue acomodar de volume de ar. Certo? Quanto que cabe ali dentro? Quanto que aquele pulmão consegue receber? Isso é complacência, é um pulmão capaz de receber, ele é complacente. Como é que eu vou calcular a complacência? Aí no caso daqui a gente está falando de complacência estática, porque existe a outra também que é a complacência dinâmica. Complacência estática é o volume corrente dividido pela driving pressure. O que é driving pressure? É pressão de platô menos a PIP. Calma, vamos lá, não é tão complicado assim, olha. Tá vendo esse gráfico aqui? A gente vai fazer uma pausa inspiratória. O paciente está lá, ciclando. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Na hora que ele estiver inspirando, você vai ver que tem um botãozinho no ventilador, chama pausa ins. Vai fazer uma pausa ins. A elasticidade daquele pulmão vai agir de forma a acomodar aquele volume. Então o ar está entrando, o pulmão está recebendo. A hora que você pausa a inspiração, ele vai tentar voltar ao estado original, só que vai ter um volume preso lá dentro. Então ele não vai conseguir retrair mais do que aquilo porque o volume está lá dentro e você pausou a inspiração. Lembra que o ventilador, na hora que está inspirando, ele fecha a válvula exalatória. Se você der uma pausa ins, você tem a válvula ins e a válvula ex fechada, então o ar não entra e nem sai. O sistema está travado. Então o pulmão vai tentar voltar ao estado original e não vai conseguir. É aí que se cria a curva de pressão de platô. Essa diferença entre a pressão de platô e a PIP, que a gente chama de driving pressure. Ok? Essa diferença aqui, entre a pressão de platô e a PIP, que tem que ficar menor que 15, que ela vai medir o grau de distensão alveolar. Se essa driving pressure está muito elevada, o seu alvéolo está fazendo isso aqui. Ele pode ficar distendido, desde que ele faça pouco movimento. E aqui a driving pressure vai ser pequena. Aqui a driving pressure vai ser grande. Então a complacência nada mais é do que o volume dividido pela driving pressure. A complacência vai medir também uma proteção pulmonar. Certo? Aprendeu a calcular? Aprendeu a fazer? Ótimo. Pausa inspiratória, vê a pressão de platô, você vai dar uma pausa, vai medir que número que está. Às vezes o ventilador já vai até te trazer, olha, pressão de platô é tal,
PIP é tal. Alguns já te trazem já calculado a complacência estática, em outros ventiladores você vai ter que calcular. Mas o cálculo é muito simples. Tá? Então, complacência estática, volume corrente, dividido pela driving pressure. Beleza? Olha, então a gente vai fazer esse ajuste. Como é que a gente vai fazer esse ajuste? Como é que eu vou fazer então esse ajuste pelo método da complacência? Então eu entendi o que é complacência, que é a quantidade de ar que entra naquele sistema, que aquele sistema acomoda. Eu entendi o que é volume corrente, eu entendi o que é driving pressure. Eu descobri ou revi como descobrir a pressão de platô, como fazer, né, apertar a pausa INS. Então, como é que eu vou fazer esse ajuste da PIP pela complacência? O passo a passo aqui é muito simples. A gente vai buscar a PIP para melhor complacência estática. Como é que eu faço isso? Vou jogar essa PIP lá para cima. Algumas pessoas não têm tanta coragem de colocar a PIP de 25. Para calcular essa PIP, para você jogar essa PIP de 25, o seu paciente ainda precisa estar bloqueado para não ter maior problema para ele, nem ter instabilidade hemodinâmica, então o teu paciente precisa estar bloqueado e estável hemodinamicamente. Se não tiver tão estável, tão bloqueado, não suba a PIP para tanto, mas suba o máximo que o teu paciente aguentar. Então a gente vai iniciar com a PIP lá em cima, vai fazer uma pausa INS, vai calcular a driving pressure, com a driving pressure a gente vai calcular a complacência estática e vai marcar. Vou reduzir a PIP 2 ou 3 centímetros de água. A gente costuma reduzir 2. Então tá lá em 20, põe para 18. Deixo um tempo, 30 a 60 segundos, para o pulmão se reequilibrar. Faço a mesma manobra. Pausa INS, calculo o driving pressure, calculo a complacência estática. Anoto. Reduzo. Aguardo mais um tempo. Eu vou fazer isso por pelo menos 10 vezes. Eu vou reduzindo a PIP, anotando quanto que ficou a complacência estática para essas PIPs alteradas. Eu vou achar a menor PIP para melhor complacência estática. Então eu comecei lá com 20. Eu tive uma complacência de 40. Eu tive uma complacência de 20, que seja. Vamos colocar. Fui descendo a PIP. 18, 16, 14, 12, 10. Aí eu achei que a melhor complacência foi para a PIP de 10. Então com a PIP de 20, meu paciente estava com uma complacência de 25. Com a PIP de 10, a complacência dele foi para 45. Opa, então essa PIP deu a melhor complacência. Nessa PIP, o pulmão consegue acomodar mais ar. Então eu vou fazer o ajuste do ventilador com base nessa PIP. Eu vou usar essa PIP de 10? Não. Eu vou pegar essa PIP ótima, vou adicionar mais 2 e vou começar a ventilar meu paciente desse jeito. Então se eu achei que a PIP melhor era de 10, eu vou deixar 12 e deixar ventilando. 1, 2 vezes por dia eu vou fazer as mesmas manobras para ver se o paciente já pode ir reduzindo os parâmetros de ventilação. Tá certo? Muito simples então. Para programar a PIP, ou eu vou pela tabela da ArtsNet, eu já tenho um valor pré-determinado, ou então eu vou fazer essa manobrinha, esse cálculo do driving pressure e do cálculo da complacência estática para saber qual que é a melhor PIP para aquele paciente em particular. Tá certo? Passo a passo aqui é bem simples de fazer. Ainda vai ter um vídeo lá na seção de procedimentos mostrando como faz isso. Tá certo? Por fim, a gente vai ajustar a sensibilidade. E aqui eu quero deixar assim, muito claro que a sensibilidade é o esforço que o teu paciente tem que fazer para abrir a válvula inspiratória. Por que eu fiz essa pausa dramática? Porque há uma tendência de pessoas menos experientes ver um paciente com assincronia, ou seja, com desajuste entre o que o ventilador está ofertando e o que ela está fazendo de movimento respiratório e tentar grudar esse paciente com o aumento da sensibilidade, tornar mais difícil a ventilação. Então, o paciente vai aparentar estar mais grudado, estar mais confortável? Sim, vai aparentar. Mas é como se você estivesse colocando um caminhão em cima do peito dele, você está dificultando ainda mais.
você vai estar dando mais chance para ele complicar. Você está adicionando tempo de internação. Porque ele vai começar a fazer um esforço tão grande para tentar abrir a válvula inspiratória que vai dar fadiga muscular, tá certo? Então não é para mexer no ajuste de sensibilidade para tentar corrigir a sincronia. A gente não aumenta a sensibilidade para corrigir a sincronia. Nesse caso, o teu paciente ele não está brigando com o ventilador, ele está apanhando do ventilador. Então a gente vai manter uma pressão de sensibilidade, um ajuste de sensibilidade necessário para que teu paciente consiga abrir a válvula inspiratória quando ele tiver um drive, mas que seja elevado o suficiente para que qualquer esbarrão que eu der no sistema, o ventilador não dispare sozinho achando que é um movimento respiratório. Qual que é o valor ideal? Se eu estiver ventilando aqui por pressão, eu vou colocar de 1 a 2 centímetros de água. Se eu estiver ventilando por fluxo, de 3 a 6 litros por minuto. Tá certo? Ventilação não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue destrinchar isso aqui. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros modos, sobre outros parâmetros, sobre outras medidas, sobre mecânica ventilatória. Vamos deixar isso aqui simples de entender.